Caso Tencent, proteção da criança e do adolescente no ambiente virtual frente ao direito à intimidade. Julho 12, 2021. 12h41 da tarde. A Tencent, uma das maiores distribuidoras de jogos eletrônicos da China, passará a utilizar um recurso denominado Patrulha da Meia-Noite, que em síntese é um sistema de reconhecimento facial com a finalidade de garantir que crianças e adolescentes não possam jogar em horários que lhes são impróprios, entre 22 horas e 8 horas, ou mais do que o limite de 90 minutos por dia, determinações impostas pela legislação chinesa. A decisão é controversa na medida em que exige-se que os usuários façam registros com documentos ligados à base de dados nacional, bem como pela própria imposição do reconhecimento facial, o que viola informações sensíveis segundo especialistas ao redor do mundo. 1. A medida adotada pela empresa chinesa está na contramão do mundo, uma vez que inseridos na sociedade de informação, passou-se a perceber a importância de se promover a proteção dos dados pessoais. Nessa linha de intelecção, o Brasil tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, cujo objetivo é garantir mais transparência e segurança às informações pessoais coletadas pelas empresas, ressaltando que imagens do rosto, como as necessárias ao reconhecimento facial, são consideradas sensíveis pela LGPD. Considerando que se caminha cada vez mais e com maior intensidade para uma sociedade governada por dados, o ambiente social no qual se concretiza a ideia de privacidade informacional passa a ser qualificado pela proteção dos direitos da pessoa de manter o controle sobre seus dados por meio de sua autodeterminação informativa, liberdade, visando a não discriminação, igualdade. Portanto, o problema da privacidade hoje é causado pelo conflito consequente da assimetria de poderes existente entre os titulares de dados e aqueles que realizam o tratamento dos dados. Esta assimetria gera um desequilíbrio social que, por sua vez, leva à violação dos princípios da igualdade e da liberdade. Proteger de maneira rigorosa os dados pessoais sensíveis se torna, assim, instrumento para a efetivação da igualdade e da liberdade. 2. Em relação à assimetria de poderes existentes entre os titulares de dados e aqueles que tratam os dados, agrava a situação que, no caso em tela, são coletados dados de menores em uma relação de consumo, ressaltando que os mesmos são hipervulneráveis. Frisa-se que não há óbice em relação à criança ser sujeito de uma relação de consumo. Em nossa sociedade de consumo, a criança consumidora vive em um mercado globalizado, acessa a internet para comprar jogos eletrônicos, identifica-se com as marcas de grandes empresas mundiais, quer viver experiências lúdicas e distrativas, assim como os adultos. Também quer consumir para satisfazer seus gostos e suas necessidades pessoais. Espelho dos pais e da sociedade que vive, a criança não está de fora da festa do consumo. 3. Todavia, no que se refere ao consumidor criança e adolescente, sobressai o aspecto da hipervulnerabilidade, ou vulnerabilidade potencializada. Em reconhecimento dessa condição de hipervulnerabilidade, os mesmos merecem um tratamento desigual, pressupondo-se diferenciações necessárias, a fim de que se reduza a desigualdade a que são submetidos. 4. Pretende-se esclarecer que as crianças estão muito mais vulneráveis a ceder seus dados pessoais a empresas, pois têm menor condição de balizar os prós e contras de ceder suas informações pessoais em troca do mero acesso a um jogo eletrônico. Ressalta-se que a utilização de mecanismos como reconhecimento facial para acesso a jogos eletrônicos com a finalidade de reduzir o consumo excessivo de jogos eletrônicos por parte de crianças e adolescentes não é efetivo, já que os mesmos por meios lícitos podem se utilizar de uma Virtual Private Network, VPN, associada a um outro país, e acessar o jogo sem se submeterem ao login dependente de reconhecimento facial. Desse modo, a medida adotada pela empresa chinesa presta-se tão somente a possibilitar eventual vazamento de dados de crianças e adolescentes. Cumpre salientar que sequer é plausível o argumento de que uma empresa de jogos eletrônicos coleta dados pessoais de seus jogadores, com a finalidade de limitar o tempo de acesso a jogos, e por conseguinte, evitar a propagação de vício em videogame.
mas que, ao mesmo tempo, disponibilizem seus jogos loot boxes. 5. Essas com aptidão para potencialmente desencadear um vício em videogames em crianças e adolescentes. Para fins de se reduzir o consumo excessivo de jogos eletrônicos, por parte de crianças e adolescentes é necessário a adoção de medidas educativas. Não subestimem os mundos virtuais e não os demonizem. Os mundos virtuais, primeiro lugar e antes de mais nada, são simplesmente um outro lugar para as pessoas se realizarem, para o melhor ou para o pior. 6. Jogos eletrônicos nada mais são que um mundo virtual, e não são mais viciantes do que filmes, e, portanto, não devem ser demonizados. Inclusive, os jogos eletrônicos podem ser utilizados como uma ótima ferramenta para aprendizado de crianças e adolescentes, bem como para a inclusão de pessoas com deficiência.